Nosso Momento Saúde, quem conversa conosco hoje é o ginecologista e obstetra, Dr. Durval Francisco dos Santos Filho. Vai falar sobre a retirada do útero. Doutor, a retirada do útero era uma coisa, um procedimento bastante... não era uma coisa frequente. Hoje em dia as mulheres estão praticando com mais frequência. Em que casos é indicado a retirada do útero? Bom, o primeiro caso é a esterectomia, que é a retirada do útero. Ela sempre teve um índice em torno aí de 20% de mulheres que retiram o útero no mundo. Nos países civilizados, onde você tem condições médicas normais. O que existe que a técnica cirúrgica aqui na nossa região mudou um pouco dos últimos anos, dos últimos 10 anos, que seja. Então nós passamos a fazer uma esterectomia sem aquele grande corte na barriga que se fazia como se fosse uma cesárea. Então isso facilitou a vida da pessoa, da mulher, porque ela opera e rapidamente ela está no seu dia a dia, no seu trabalho. Por quê? Porque a cirurgia é feita, uma associação da videocirurgia com uma esterectomia ou retirada do útero via vaginal. Então, menos tempo de internação, menos tempo para recuperar, em pouco tempo ela está recuperada e a qualidade de vida volta logo. Isso em termos cirúrgicos. Mas as indicações, então nós temos algumas indicações como as doenças causadas, o câncer do útero, alterações de menstruações que dá um volume menstrual muito forte, a pessoa não aguenta mais, faz anemia até, os miomas uterinos, que é uma frequência muito grande hoje ainda. Então, quer dizer, você tem algumas patologias que você tem a indicação da retirada do útero. Fora isso, ainda existe que você tem que ouvir a história dessa mulher para ver o que o útero está contribuindo para ela ou não. Porque nós temos as mulheres na faixa dos seus 40 anos que já tiveram seus filhos, já tem sua prole formada, às vezes a grande maioria já fez a laqueadura, e tem menstruações abundantes, com TPM forte demais. Então, aquele período que ela fica na pré-menstruação ou na menstruação, ela perde muito do seu dia a dia. Tem dores, nervosismo, depressão, quer dizer, o relacionamento em casa fica difícil. E hoje a gente também tem uma indicação para isso, porque se o útero já serviu para ter os filhos, para que ele está lá? Só para criar esse tipo de situação, de problema? Então há também uma indicação dessa retirada. A pessoa vai levar uma vida normal. Então, mudou-se um pouco aquele conceito de que tem que ter uma patologia severa demais para você fazer a retirada do útero. A gente tem que ser o ginecologista um pouco mais maleável para poder ouvir a mulher no que ela sente, quais os sintomas, o que está trazendo de coisa ruim para ela. É óbvio que você tem que fazer análise da idade da mulher, os filhos que ela tiver. Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas a indicação ela ficou um pouco mais abrangente hoje na retirada do útero. Bom, a gente tem 2 mitos aí com essa questão, né? Uma seria a mulher com medo de se sentir fria na cama, né? Vou retirar o útero, então será que eu vou perder o prazer com meu marido? Outra coisa seria... será que eu tenho que menstruar porque a menstruação é uma coisa da natureza e menstruar faz bem para a mulher e isso seria ruim eu perder essa situação da natureza? E até mesmo a questão de engordar. Será que eu não vou engordar se eu tirar o útero? Como ficam esses mitos, doutor? É mito? É verdade? Esses mitos, né, esses conceitos que existiam, principalmente, tem que descer a menstruação para você ter uma vida normal, saudável. Isso até o ginecologista, há anos, 10 anos, 15 anos atrás, ainda pensava, tinha uma ala que pensava a respeito disso. Mas a modernidade veio e as transformações das pílulas chegaram, que hoje nós usamos o método contínuo de anticoncepcional, ou um hormônio que tem num DIU que se coloca, quer dizer, suspende-se a menstruação e não altera nada a pessoa fica normal sem menstruar, quer dizer, o jovem na fase reprodutiva ou na fase que ele não quer menstruar, então a gente já usa isso de rotina. Aí o que acontece quando você faz a esterectomia? Para a menstruação. Por vários motivos de indicação cirúrgica, você tirou o útero. Ele suspende a menstruação. O que vai acontecer? Então, quer dizer, acontecer absolutamente nada. Se você deixou os ovários de uma mulher de 35,
38, 40 e poucos anos, e eles estiverem produzindo hormônio estradiol, ela também não vai entrar na menopausa, ela vai ser uma pessoa normal. Segundo, o que engorda? Engorda é mercado, padaria, você entendeu? Doce, refrigerante, isso engorda. A retirada do útero em si só não engorda ninguém. Você até alivia os 200 gramas, 300 gramas que pesou o útero. E a libido sexual. A gente, quando faz a esterectomia, você está tirando um órgão interno, o útero. Você não mexeu na vagina, não mexeu no clítoris e não mexeu na cabeça da pessoa. Então a parte sexual não mexe nada. Isso é pessoal da pessoa. Às vezes o mito que existe são mulheres que não tinham sensação ou prazer na relação, que aí usa a retirada do útero como um motivo para que, olha, depois que eu tirei, acabei. E não é isso no fato que acontece. Então, essa maioria de situações criadas pela população são mitos. Isso não acontece. A pessoa que tem a retirada do útero, ela vai ter uma qualidade de vida normal, sem problema nenhum. A menstruação não vai para a cabeça, não vai para lugar nenhum, e ela simplesmente tem a vida normal.